A seguir, Hora da Notícia. Licitação para o transporte público de Passo Fundo e votação da denúncia contra o presidente Temer. Você fica sabendo mais no quadro Fatos Políticos desta quinta. A gente segue a série de entrevistas sobre o crescimento da incidência de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, o nosso convidado é o ginecologista Luiz Tadeu Barros Pereira e ele vai falar sobre sífilis. E você, tem problemas com mosquitos e baratas aí na sua casa? A gente mostra que a dedetização é uma alternativa. E ainda o projeto que oferece auxílio jurídico e social para mulheres e diversidade que sofreram violência. Hoje é quinta, 26 de outubro, é Hora da Notícia. Com a chegada do verão, aumenta e bastante a incidência de insetos em residências e também baratas, mosquitos, esses aí lideram as reclamações. Uma alternativa é partir para a dedetização. Estamos próximos da estação mais quente do ano e com a chegada do calor, aumenta consideravelmente a incidência de insetos nas residências. Os principais invasores são as baratas, seguidas dos mosquitos e pernilongos. Nessa época começa a surgir a barata e elas começam a sair do esgoto e começam a voar e tal, e a entrar nas casas e o pessoal quer fazer o controle. Só que para chegar nesta fase, primeiro é feita uma avaliação do lugar, para a família ou o morador tomar algumas providências. Retirar escova de dente, toalha, papel higiênico, as roupas de cama no quarto, cuidar. Na cozinha, por exemplo, não ter nenhum utensílio, prato, nada exposto, tudo fechado dentro de gaveta, guardado e tal, bem protegido, porque a gente está passando um veneno, um inseticida, então tem que ter essa proteção. Para o trabalho, esta empresa usa esses equipamentos que funcionam a bateria. Isso faz uma aplicação mais dinâmica e ágil do inseticida. As roupas têm tempo de duração de no máximo 30 aplicações. Depois, são descartadas para uma empresa responsável. E quanto ao inseticida, o utilizado é este, um piretroide. São cápsulas microscópicas, imperceptíveis a olho nu, e que depois de espalhadas, se impregnam no inseto. O inseto que sentar em cima ou caminhar por cima desse, vier voando ou sentar ou caminhar e tal, ele vai morrer. Vale para as aranhas também. Vale para as aranhas também. Vai entrar em contato direto com o inseticida e vai morrer. Já para os roedores, a equipe monta armadilhas como esta. O porta-isca fica na residência ou empresa e é trocado a cada 7 dias. O rato entra, come o veneno e morre em torno de 5 dias. O sistema é seguro, sem risco de acidentes para quem habita e quem manuseia a isca. Já em relação ao inseticida, a recomendação para voltar à moradia depende de alguns critérios. Se as pessoas são pessoas normais quer dizer que não têm alergia, rinite alérgica, bronquite, asma, qualquer doença respiratória, tá? 4 horas depois já podem entrar na casa. Pessoas que não são consideradas normais, que têm esses itens que eu acabei de citar, vão entrar só no outro dia. Então, 24 horas depois que eles vão entrar na casa, tá? Esses são os cuidados. E aí, outra coisa, mesmo 4 horas após a aplicação ou 24 horas após a aplicação, a pessoa deve entrar dentro de casa, abrir todas as janelas, as portas, né? E sair para fora, esperar 1 hora para arejar bem a casa. Depois, então, ela pode fazer uma limpeza, ajeitar tudo dentro de casa e tal, e ter uma vida normal. A aplicação dentro de casa dura de 3 a 6 meses. Do lado de fora, vai sempre depender do tempo. Por isso, recomenda-se aplicar em dias secos. Para ter eficiência, é necessário fazer a dedetização 1 vez por ano. Hoje é quinta e toda quinta a jornalista Zumara Colucci nos traz informações sobre o cenário político e hoje com uma informação bem importante para Passo Fundo. Zumara.
Pois é, Thaís, bem importante mesmo. A Prefeitura de Passo Fundo publica nesta sexta-feira o edital com todos os detalhes para a licitação do transporte público do município. O contrato com as atuais concessionárias encerrou em setembro deste ano. É a primeira vez que o município vai definir a concessão através de uma licitação. Esse processo, que é complexo, iniciou ainda na elaboração do marco regulatório, aprovado no ano passado pela Câmara de Vereadores e que passou a valer em 2017. Para elaborar o edital, a Prefeitura contou com o apoio técnico do Laboratório de Transportes da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ao todo, a licitação deve durar cerca de 90 dias ou mais, dependendo do número de participantes, dos pedidos de esclarecimento e também impugnações que decorrem de um processo como este. A empresa escolhida na licitação deve assumir os trabalhos assim que assinar o contrato. Apenas empresas brasileiras poderão participar. Uma das mudanças que deve constar do edital a ser publicado amanhã é a possibilidade que a licitação seja feita por sistemas e não por linhas, o que permite uma flexibilização futura. Isso significa que, se houver a necessidade de uma nova linha para um bairro ou um novo loteamento, será permitido que a Prefeitura, junto com as empresas que estão operando o sistema, atenda a demanda de forma mais ágil. A empresa Codepas, que é pública, deverá operar 20% do sistema, enquanto os outros 80% ficam de responsabilidade da iniciativa privada. O prazo de concessão será de 20 anos, sem renovação. E uma última informação, Thaís, a Câmara dos Deputados arquivou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Ontem à noite, a votação favorável ao governo foi menor do que ele previa. Foram 251 votos pelo arquivamento contra 233 pela investigação. A base aliada encolheu mais um pouquinho. Obrigada, Zumara, pelas informações. Um bom dia de trabalho para ti. Obrigada. Bom, e para quem procura uma vaga no mercado de trabalho, vai ter uma boa oportunidade amanhã. É que acontece mais uma edição do Empregar RS, uma iniciativa da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. 73 agências do Cine do Estado devem participar. Devem ser promovidos encontros entre trabalhadores e empresários. E os atendentes dos cines vão mediar a distribuição de vagas. Bom, essa ação acontece também, é claro, em Passo Fundo, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Depois do intervalo, a gente fala sobre o trabalho do Projur, que oferece auxílio jurídico e social a mulheres e diversidade em situação de violência. Nós já voltamos. Há 40 anos, a UPF formava a primeira turma de enfermagem. Hoje, o curso está integrado à rede pública de saúde, com alunos que trabalham nos hospitais de Passo Fundo e região, além de pesquisadores que se destacam no cenário nacional. E um deles esteve aqui em Passo Fundo, na UPF, para conversar com os estudantes. Olha só como foi. Juliano de Carvalho Lima se formou em enfermagem e obstetrícia pela UPF no ano de 1999. Fez ainda especialização, mestrado e doutorado em saúde pública. Exerceu de 2004 a 2009 o cargo de analista de gestão em saúde na Fundação Oswaldo Cruz. Hoje é diretor de recursos humanos da Fundação e tem no currículo vasta experiência na área de saúde coletiva. Talvez a nossa principal doença no campo social, que são as desigualdades sociais em saúde. Esse é o mote da minha apresentação. E o que tem a avançar em relação a esse assunto? Então, na verdade, a questão mais importante que eu julgo é dar uma consciência crítica ao conjunto dos estudantes da área da saúde sobre a relação entre as injustiças sociais e as suas repercussões para a saúde. De que forma, Juliano? Dá um exemplo rápido assim. Um exemplo bem claro. Hoje é muito evidente a desigualdade no acesso a serviços de saúde quando você faz uma estratificação por renda, por exemplo, né? As pessoas de menor renda são as pessoas que adoecem mais, que estão mais expostas a riscos e, ao mesmo tempo, são as pessoas que têm menor acesso e utilização de serviços de saúde. Então, a gente gera uma dupla desigualdade. As pessoas que mais precisam, menos acessam. Professora Mara é atualmente a coordenadora do curso de enfermagem. Ela se formou na primeira turma lá em 1977
e construiu sua trajetória profissional junto à Universidade de Passo Fundo. Dentre um dos seus papéis, além do cuidado integral à saúde da população, o enfermeiro é o gestor, seja hospitalar ou da unidade básica de saúde. E o curso tem uma trajetória de sucesso e de formação de 62 turmas já formadas nesse período, cerca de 2.000 alunos. Quem também se formou em enfermagem pela UPF é a atual vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários. Professora Bernadette destaca a alegria de comemorar 40 anos de atuação do curso em Passo Fundo e, principalmente, o papel fundamental que o curso exerce hoje na rede pública de saúde. Profissão extremamente importante junto à equipe de saúde, e nós temos muito orgulho enquanto instituição, enquanto reitoria, de ter profissões com essa trajetória e termos contribuído enormemente com a qualidade dos indicadores de saúde de vida das nossas comunidades. A sífilis é uma doença silenciosa e que precisa de muitos cuidados. Depois de uma infecção inicial, a bactéria pode continuar no corpo da pessoa durante anos, para só depois se manifestar novamente. Bom, e para conversar um pouco mais sobre esse assunto, em nossa série de entrevistas sobre o crescimento da incidência de doenças sexualmente transmissíveis, o nosso convidado de hoje é o ginecologista Luiz Tadeu Barros Pereira. Doutor, seja bem-vindo ao PFTV. Durante essa semana a gente falou de HIV, HPV, duas doenças que vêm crescendo a incidência em Passo Fundo e em todo o país. O mesmo ocorre com a sífilis também? Sim, a sífilis vem aumentando e principalmente no pessoal de pré-natal, no pessoal mais jovem. É uma doença sexualmente transmissível e ela é silenciosa. E por causa dos exames de pré-natal está se fazendo muito o diagnóstico. E, portanto, se ela está aumentando no pré-natal, também está aumentando nas mulheres. É porque, de fato, ela existe em maior quantidade. Em maior quantidade, principalmente no pessoal jovem que está se descuidando da prevenção. Doutor, quais os estágios de desenvolvimento dessa doença, já que nem sempre os sintomas vão ser percebidos pela mulher? Após o coito suspeito, após a relação sexual, de 15 a 30 dias, vem uma lesão que é um botão de camisa pequeno, raso, indolor. É o chamado cancro duro, que a pessoa não se dá conta. E em mulheres com a genitália interna, muitas vezes a mulher não vê. Ele dura de 15 a 40 dias no corpo e vai embora. Depois desse tempo, ele fica ainda um mês e meio, e aí pode vir a segunda fase da doença, que é uma fase traiçoeira, porque são sintomas muito confundidos com outras doenças. É um exantema, que são manchas vermelhas pela pele, febre, dor de garganta, dificuldade para engolir, e ínguas, que são os gânglios, né? E essa é a fase secundária. E depois ela entra numa fase adormecida e pode passar anos sem se manifestar. E quando ela volta na fase terciária, que é a fase neurológica, que dá lesões neurológicas com alterações de comportamento e deixando a pessoa totalmente sequelada no comportamento. Como é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico é extremamente simples. Ele é feito por exame de sangue, o VDRL e o FTABS. É simples, é coletar sangue. Eles são feitos hoje obrigatoriamente nas maternidades, quer dizer, toda paciente que é admitida nas maternidades são feitos os exames, e eles também são feitos na rede pública. E é um exame simples e o tratamento é ainda mais simples, porque nas fases iniciais, ou seja, até a fase secundária, ele é feito com a administração de 2 injeções de penicilina. Somente naquelas fases neurológicas mais profundas que necessita de internação e tratamento contínuo. Então, nós estamos falando de uma doença que pode ser diagnosticada a partir de um simples exame de sangue, feito pela rede básica de saúde, e o tratamento consiste em 2 injeções. E alertar as gestantes, né, que ele passa, além de passar sexualmente, ele tem a forma congênita, ou seja, o filho nasce com a sífilis. E quando o nenê nasce com sífilis, ele tem alterações ósseas, tem alterações de dentição e tem surdez. Então, é muito importante que se faça o tratamento, o diagnóstico no pré-natal, e o tratamento é simples, é 2 injeções. Doutor,
após uma relação sexual descuidada, né, ou suspeita, como o senhor falou, a recomendação é de 15 a 30 dias após buscar fazer o exame de sangue. Fazer o exame de sangue para ver se não houve a mudança, se não surgiu o cancro e se não está com o VDRL positivo, para fazer o tratamento que é extremamente simples. E oferecido naturalmente pelo SUS. Oferecido pelo SUS. Tá certo, doutor, muito obrigada pelas informações aqui, até breve. E olha, amanhã, para encerrar essa série de entrevistas, nós vamos falar sobre o tratamento para essas doenças sexualmente transmissíveis que conversamos durante a semana e que são oferecidos esses tratamentos pelo SUS em Passo Fundo. A nossa convidada será a médica infectologista Clarissa Giareta. A instabilidade segue na região, o que deve fazer com que a temperatura não suba muito. Veja os detalhes na previsão para amanhã e já para o sábado. Previsão de uma sexta-feira com chuva em Passo Fundo. Mínima de 17, máxima de 27 graus. Para o sábado, a previsão marca sol entre nuvens. Não tem possibilidade de chuva. A mínima fica na casa dos 14 graus e a máxima não passa dos 23. Este ano, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF está celebrando 60 anos e, para comemorar, a unidade inaugurou uma galeria de fotos. Bom, a solenidade contou com música, com a presença da reitoria da universidade, de diretores de unidade, coordenadores de curso, além de professores e ex-diretores também do IFCH. A inauguração foi feita pelo reitor da UPF, professor José Carlos Carles de Souza, e pelo diretor do Instituto, o professor Edson Casagranda, que você acompanha aí nas imagens. A galeria de fotos históricas de ex-diretores do IFCH registra pessoas e fatos que marcaram o Instituto em 6 décadas de existência. Incentivar ideias a partir de experiências de sucesso. Ontem aconteceu mais um bate-papo promovido pela Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF. O bate-papo empreendedor teve como convidados Adriano Sonda, o presidente da CDL Passo Fundo, e também os empresários Fernando Tedesco e Ricardo Bortolini. A ideia da faculdade é aproximar alunos de empresários, isso buscando uma troca de experiências para incentivar o empreendedorismo. Pelo 2º ano consecutivo, a Faculdade de Direito da UPF é finalista do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O projeto de extensão Projur Mulher e Diversidade concorre na categoria Equidade de Gênero. Conheça mais sobre esse trabalho que é oferecido de graça à comunidade. Meu nome é Projur Mulher e Diversidade, mas eu tenho tantos outros. Sou Marias, Anas, Genovevas, Joanas, Dirces, Camilas e tantos outros. Porque a violência não me escolhe nome, rosto. A violência não escolhe cor, escolaridade, muito menos classe social. Nasci em 2004 em Passo Fundo, uma cidade com altos índices de violência contra a mulher. O que me trouxe à vida? O chamado de socorro de 39 grupos de mulheres da Cáritas Diocesana. Às vezes me atirava também, alguma coisa que tinha na mão, ele me atirava. Me atirou uma alicatada no joelho, ficou alicate no joelho. Já tentou várias vezes, tipo, com faca, com coisa, mas ele nunca conseguiu, né? No início, o meu trabalho era o acompanhamento jurídico somente para as mulheres em situação de violência que passavam pela casa de acolhimento. Com o tempo, eu consegui ir além
Eu posso acompanhar as mulheres e também os filhos, mesmo que eles não passem pela casa de acolhimento. E quando todo o trabalho começou, eu me lembro como foi difícil. Para vocês terem uma ideia, quando eu surgi, nem a Lei Maria da Penha tinha sido criada. Não havia políticas públicas e nem o Estado reconhecia a vulnerabilidade social da mulher. Legislação protetiva? E lá existia a lei de proteção? A legislação protetiva não era uma realidade, mas mesmo assim, eu acompanhava as mulheres em todos os passos. O meu trabalho não acontece somente depois da violência. Eu não ofereço somente a prestação jurídica. A minha dedicação é voltada também para a prevenção dessa violência, para a recuperação da dignidade. Eu trabalho com informação, com conscientização para a emancipação e o empoderamento da mulher. Trabalho pela igualdade entre os gêneros. E o que eu vou te contar agora é uma triste realidade, mas eu preciso falar. A minha cidade, Passo Fundo, aparece entre os primeiros municípios com maior número de registros de ocorrência policial no Rio Grande do Sul. Sim, isso significa que há violência, mas também significa que há denúncia e que as mulheres estão conseguindo romper algumas barreiras. As parcerias que se uniram a mim resultaram em um conjunto de forças ainda maior. A gente sabe que o problema tem inúmeras causas. Por isso, unir forças e trabalhar em rede é fundamental para o acolhimento e a proteção a todas as mulheres em situação de violência. A minha história é feita de muitas histórias. E eu vim até aqui para mostrar que eu existo e para que você me dê a sua mão nesta caminhada. O atendimento do Projur Mulher e Diversidade acontece em Passo Fundo, Sarandi e Soledade. E em breve vai estar em Carazinho, Lagoa Vermelha e Casca. O vencedor do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Estado será anunciado no dia 30 de outubro. Essas foram as informações de hoje. Gostou das nossas reportagens? Olha, você pode compartilhar, é só entrar no Facebook, na página da UPF TV. A gente te espera amanhã, sexta-feira, ao vivo, ao 12h30.